eu vou começar a falar enquanto vocês se ajeitam aí, aproveitar esse tempinho. Queria agradecer o Paulo, a Ana também, mas agradecer o Paulo sobretudo, não só por ter, não só por vocês terem trazido os filmes, mas por você ter feito esses filmes, né? Esse filme de futebol, acho que a gente conversou um pouco em Brasília, é um filme que eu acho que está para ser redescoberto ainda, assim, porque ele é um olhar sobre o futebol de uma maneira que você não encontra em outros documentários parecidos, pelo menos desse período, onde se fica muito marcado um certo sectarismo em relação ao futebol, né, principalmente pela esquerda e tal. E ele vai ao fundo, ele é um filme apaixonado pelo futebol também, mas ele ele aponta as verdadeiras mazelas, né, do futebol no sentido social também, né, e reconstrói algumas coisas interessantes para a gente pensar sobre essa doença, sei lá, essa mania. Eu só queria falar também mais uma coisa em relação à Mostra do Filme Livre, que eu sou curador desde a mostra em 2004, a mostra começou em 2002, no CCBB do Rio, e a gente sempre passou filmes em Super 8, né? Não especificamente por uma tara ou uma coisa assim, com o formato técnico do 8, mas pelos filmes que são feitos a partir dessa possibilidade do 8 como modelo mais amador até, né? Como modelo mais experimental, no sentido também de não preceder de uma produção muito grande, ou de uma obrigação, vocês falaram isso, eu acho também, né? Do realizador em relação ao que ele vai mostrar, né? E a gente produziu filmes em 8, né? Hoje a gente está fazendo uma oficina, né? Que começou ontem, né? Aqui em São Paulo, com o Renato Coelho e a Priscila Betim, de produção Super 8. É um outro tempo também, algumas coisas voltando, né? Algumas questões voltando aí, né? Fico pensando na importância de trazer esses filmes do Genetton também por conta disso, né? Desse momento turbulento e tenso, e como que é possível repensar uma produção mais livre, né? De amarras ideológicas, né? E pensar o futuro, né? O Genetton fala muito da questão do futuro. Naquele tempo era uma esperança ainda que ele não vislumbrava, até para os anos 83, né, que é o último filme que a gente passa, que é o primeiro filme, né, da sessão. Queria só falar última coisa que antes de passar para vocês, que por uma distração nossa, peço até desculpa por isso, a gente inverteu a ordem da projeção, que foi inicialmente pensada pelo Paulo e pela Ana, que era fazer uma ordem cronológica começando por 73, O Mudez Mutante, que é o primeiro filme que ele faz, em 8, né? E termina com o filme de 83, que é o último filme em película, né? O filme 16, que depois vira Super 8. Aí eu só fiquei pensando aqui em relação ao Mudez, que a gente vendo ele por último, fico imaginando como a produção textual e verborrágica dele vai crescendo ao longo dos filmes, né? E a gente vê isso de trás para frente, eu acho que perde um pouco essa percepção, né? Mas como que ele já talvez pensasse tivesse a consciência de que os próximos filmes que ele faria depois do Nudez Mutante seriam mais verborrágicos e mais textuais, né? Não que a imagem também não tem uma colagem ali de material de arquivo e coisas que ele faz na montagem, vocês fazem, né, na montagem também, e outros colaboradores dele, que é muito rica, e que o Mudez parece que anuncia um pouco essa... É mudo, mas ele não está tranquilo, né? Ele tem a música do Walter Franco, né, Me Deixe Mudo, que é uma coisa também, questão da censura, né? Ele fala que é perigoso falar, né? Ele tem essa frase. Enfim, acho interessante. Agora, eu não tinha me dado conta dessa coisa eu vi, acho que umas 3 ou 4 vezes antes da pré-produção da mostra e na sessão de Brasília, mas eu não tinha me dado conta com essa inversão, como isso é importante, da mudez para as falas dele mais explosivas, né? Desculpa, acho que falei muito aqui para a mediação. Vou passar a palavra para a Ana Farache, falar um pouco do processo do reencontro com os filmes, né? Fala o que você quiser falar, enfim. Tá ligado isso aí? Alô, tá. Boa noite. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês da mostra pela oportunidade de trazer esse trabalho de Genetton, né? Porque, na verdade, era uma riqueza que estava escondida, né? Porque o Super 8 teve filmes que eu só vi uma vez e nunca mais a gente via, né? Dificuldade. Na época não tinha a distribuição, né? A gente vinha em pequenos eventos. Eles foram ficando frágeis, não se podia passar com risco de perder o original. E quando a gente criou a Cinemateca,
Eu sou coordenadora do cinema da Fundação. A gente tem 2 salas. E quando eu entrei lá, a gente tinha um projeto de ter uma cinemateca, né? Juntamente com o Paulo, que é da universidade, e meu companheiro, há muitos anos, desde o tempo do Super 8. Ali a gente era amigo, mas depois a gente virou marido e mulher. E a gente tinha esse projeto que era fazer uma cinemateca, porque o cinema pernambucano sempre foi muito rico, né? Um cinema rico. E que eu acho assim, que a época do Super 8, que foi uma época que o cinema 35 tal estava parado, o que segurou a barra da gente realmente foi o Super 8, né? O Super 8 não deixou o cinema pernambucano ficar morto em nenhum período. Então, quando eu assumi e tal, a gente começou com esse projeto e conseguimos levantar dinheiro, estava um espaço super legal, bonito. A gente já tem adesão de 30 diretores, diretoras, realizadores que depositaram seus filmes lá. Vocês têm acesso a tudo que a gente tem na internet, no nosso site. Mas a gente, para a inauguração, que fez 1 ano, agora a gente está com 1 ano só, a gente queria uma coisa diferente. A gente queria oferecer alguma coisa para o nosso público, né? Para quem faz cinema, para quem estuda. E tinha essa obra toda de Geneton. Geneton tinha morrido há pouco tempo, que foi assim um choque para todo mundo, né? Ele era de Pernambuco, amigo nosso, todos, a maioria dessas pessoas que estão nos filmes, que fazem todos de jornalismo, todos, na época não tinha escola de cinema, a gente tudo era ou estudante ou já jornalista. E aí Beth, a viúva hoje, né, de Geneton, levou para a gente 15 latas com toda a obra de Geneton e deu lá para a gente. E aí a gente, mais uma vez, atrás de grana, e conseguimos levar para Los Angeles, né? E fizemos assim uma boa digitalização em 4K. Tinham filmes como esse último que vocês viram, que já estava quase que não consegue se recuperar, né? Agora não tem mais perigo, a gente já tem todos eles digitalizados. A gente não fez uma restauração no sentido de mexer na película, tá como eram. Em alguns filmes a gente tentou melhorar o som, que sempre foi um problema do Super 8, e a gente conseguiu, em alguns, dar uma melhorada, mas a gente tem isso preservado, né? Eles estão no nosso servidor, lá da Cinemateca, a gente tem eles, dois backup, um backup e outro backup do backup, em fitas LTO, que é o que hoje tem, assim, considerado que tem de maior confiança, né? Que duraria 30 anos, e a gente acabou recentemente de descobrir o último filme que a gente não tinha ainda, que Beth não sabia onde andava, e conseguimos em beta, e agora vamos digitalizar. Então, essa obra de Geneton está toda preservada, são 16 filmes. Eu acho que para quem gosta, quer estudar, debruçar, ver a época, ver o que a gente pensava, como a gente se comportava, ele realmente, a gente ficou muito feliz em poder fazer esse trabalho, porque ele realmente representou, naquela época, até hoje, o que a gente era, enquanto jovens, os sonhos, nossas. Então, a gente fica muito feliz em ter conseguido isso e tá levando esse trabalho assim, para uma mostra tão legal como essa de vocês. A gente só tem a agradecer, né? Obrigado. Vou passar a palavra para o Paulo Cunha e depois a gente vai para o Rubens. Então, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente está, como a Ana falou, muito feliz de poder trazer essa mostra. Há poucos dias a gente estava em Brasília também apresentando. E é uma felicidade para a gente ter essas janelas para poder colocar esses filmes de novo para circular. Porque a função da Cinemateca principal não é arquivar. A gente tem essa preocupação, evidentemente, de preservar, e arquivar e guardar as coisas, mas o principal objetivo da Cinemateca é ressignificar as coisas, né? Então, o que é que significa hoje passar um filme de 73, como esse último que vocês viram? O que é que significa hoje passar um filme de 83? O que é que ele fala para vocês? É isso que nos interessa, né, prioritariamente.
E fazendo isso, a gente está, claro, também homenageando esse amigo nosso que foi tão importante na nossa geração. Eu participei de 2 dos filmes que vocês viram aí, e as coisas mais interessantes que eu posso falar é que essa produção dos anos 70 em Pernambuco era uma produção sem drama, sem heroísmo. Se vocês quiserem ter entendimento assim do que se passava na nossa cabeça, a gente não tinha pretensão nenhuma. Era absolutamente despretensioso. Isso está marcado nos filmes, evidentemente, né? Uma grande ingenuidade em muitos deles. É um discurso assim que beira a coisa adolescente. Se vocês prestarem atenção nesse Isso É Que É, por exemplo, os garotos com a gente chama paddock em Pernambuco, mas atiradeiras, estilingues, não sei como vocês chamam aqui. Anti-imperialista, né? Pois é, e tem Estilingue político. são uns meninos e umas meninas tentando combater a ESSO, a Shell, a não sei o que, com a Kodak, né? A Kodak, inclusive. E acabar o Super 8. É onde a gente comprava os filmes para fazer, os Super 8. Então, mas é isso, era muito ingênuo, a gente não nega isso, nunca negou. Há textos, inclusive do próprio Geneton, dizendo que a coisa mais interessante, por exemplo, naquele filme Isso É Que é justamente esse traço da ingenuidade. É mais importante do que todo outro discurso que pode ser atrelado a ele. E isso também com os outros, né? Eram filmes que, como o Chico percebeu, eles vão assim de uma mudez, de um medo danado de falar, porque era muito amedrontador o período, mas iam desse medo de falar até o momento que a gente urrava mesmo e gritava esses discursos, na medida do possível, né? Alguns gritos apenas evocando os problemas que a gente vivia, outros mais explícitos e tal. Mas o Geneton, ele conseguiu, a gente acha, né, a maneira como a gente enxerga ele lá localmente, é que ele conseguiu isso que a Ana falou, ele sintetizar um pouco a mentalidade, sintetizar um pouco o que a gente era, da maneira como a gente foi aprendendo as coisas. Geneton é de 1956, ele nasceu em 1956. O primeiro filme é de 73. Então vocês vejam assim, a idade que ele começou a fazer isso. As primeiras experiências são muito interessantes, porque são de um aprendiz mesmo. Ele comprou uma câmera com o dinheiro que ele comprou de um concurso de poesia. Ele era poeta muito antes de fazer filmes. Ele escrevia poesia desde muito novo. E participou de um concurso, ganhou um dinheiro e comprou uma Super 8. E se vocês forem olhar direitinho os filmes são poemas filmados. Na maioria das vezes são poemas filmados. A gente está escrevendo, eu e Ana, a gente está escrevendo a biografia dele, porque a gente foi contratado por uma editora lá de Pernambuco, vai sair agora no meio do ano. E a gente teve acesso a muitas coisas, inclusive aos diários dele. Ele escrevia diários, era uma pessoa que escrevia diários. E em vários pontos desses diários, tem um momento em que ele escreveu os textos desses filmes. Ele diz assim, essa madrugada eu parei e escrevi isso aqui. Pá! Aí, por exemplo, tem um discurso inteiro do Funeral, que é o filme na qual a Ana participa como atriz e tal. Lá na frente tem aqui, hoje eu pensei em tal coisa. Mas assim, uma coisa quase como se fosse uma coisa que viesse meio pronta na cabeça dele. Assim, o texto veio inteiro. E aí, meses depois, porque aí tem a data, né, você vê que ele escreveu, sei lá, em janeiro, o texto do Funeral, e filmou em agosto. Ele demorava para produzir, mas ele escrevia assim como uma espécie de um jato, assim, de uma coisa que venha de dentro dele de maneira muito intensa. Então eu chamaria a atenção para esses 2 pontos, a ingenuidade, o aprendizado, a vontade de fazer apesar de tudo, a vontade de se expressar num tempo que era difícil se expressar, e esse lado da poesia, uma espécie de olhar poético sobre o mundo. Aí, bom, pode ser que a gente não goste muito desse tipo de poesia, pode ser que a gente goste um pouco mais, mas no fundo não dá para desatrelar o que ele fez a essa vocação poética que ele tinha, e eu acho que os Super 8 dele são poemas filmados.
Eu diria isso, e depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Mas a gente, vamos ouvir o Rubem, que o Rubem estuda essas coisas há muito tempo. Vamos ouvir o Rubem. Eu fico feliz e satisfeito de saber que esse acervo então foi parar na mão de vocês, né? Porque senão talvez a gente não conseguiria trazer eles para cá e trazer eles de volta, né? Restaurados. Tá? Quer falar nisso? Não, acho que tá bom. Importante essa sessão. Eu já conhecia os filmes de uma pesquisa que eu fiz há muito tempo e tenho escrito aos poucos sobre esses filmes. Eu acho que eles têm uma importância grande, embora não fossem muito valorizados na época, em festivais, por exemplo, quando eram escritos, alguns festivais permitiam, né? Tinha bastante discussão, um desprezo muito grande para essa produção, mesmo por parte da esquerda. Havia debates, uma coisa de acusação, essas porra loucas aí, fazem filmes que eram muito anárquicos. Aliás, os pernambucanos, eles inventaram esse termo, anarco-superoitista, né? Eles eram anarco-superoitistas e aconteceram surtos, verdadeiros surtos de produção superoitista, porque escapava completamente de qualquer controle industrial ou de censura, porque eram passados em geral em casa de amigos, sei lá, em galerias de arte ou lugares onde você não tinha um anúncio público, né, em imprensa local, etc. Então era difícil controlar e censurar. Mesmo nos festivais que começaram a surgir ali por 73, 74, no final da década de 70 tinha uns 15 festivais mais ou menos pelo Brasil afora, específicos de Super 8. Outros não eram específicos, mas admitiam os Super 8. A Jornada da Bahia, por exemplo, que era... Enfim, eram inúmeros e alguns muito fugazes, né? Durava 2, 3 anos, acabava. Mesmo nos festivais, a censura atuava diferentemente, né? Porque sabia que, bom, tinha pouco público, etc. E mesmo assim, houve filmes que sumiram, né? Foram para a polícia e não voltaram nunca mais, etc. Houve censura também. Obviamente que em tempos de ditadura, quer dizer, o período mais negro da ditadura, que foi do final de 68 até 75, mais ou menos, a repressão mais brava, né? Era difícil realmente ter coragem para exibir publicamente, anunciando, etc. Cineclubes, algumas comunidades eclesiais de base da igreja, alguns sindicatos faziam sessões. DCS, a gente fazia. DCS, né? Eu mesmo fui cineclubista na época e nós passávamos algumas coisas. Alguns cineclubes chegaram a produzir filmes também. Existia uma espécie de circuito paralelo, né? Que não era bem um circuito, porque quem fazia um Super 8, veja bem, você faz já o filme para projetar, é o positivo, você não faz um negativo do qual você tira cópias, você guarda o negativo em casa e vai tirando cópia. Não, você já faz o diapositivo, quer dizer, então é a cópia única, mesmo porque as cópias que eram feitas na época, por medo, por garantia e tal, elas saíram o contraste muito forte, eram meio escuras e perdiam muito a qualidade. E a pessoa acabava não projetando as cópias. Resultado, para você mandar um filme seu, né, pelo correio para um festival, era temerário, ninguém fazia isso. Quer dizer, ele ia com o filme debaixo do braço, né? E às vezes exigia que ele fosse o projecionista, porque manejar aquela maquininha de projeção também às vezes fazia estragos grandes nos filmes, né? Queimava e rasgava. Então, todo um cuidado. São filmes que são cópia única, né? Então muitos deles estão estourados,
os que ainda sobreviveram em gavetas, etc., foi difícil recuperar quando fizemos uma amostra grande dos experimentais. Imagina, eu só fiz uma amostra dos experimentais, mas vi 400 filmes que foram prospectados, selecionei 120, passamos no Itaú Cultural, foram feitas remasterizações em vídeo na época, em vídeo não foi nem digital. O que acontece? Esses filmes, desde então, nunca mais foram vistos. E foram pouquíssimo vistos na época, né? Em algumas sessões de festival, casas de amigos. Depois foi difícil também ficar passando, porque as cópias começaram a ficar estragadas, né? Então, continua o mesmo problema. Quer dizer, então, são filmes que quase sempre eram acompanhados do realizador, que estava presente na sala. Então, eram sessões únicas, você via aquele filme uma vez só, talvez nunca mais pudesse ver na vida, na presença de quem fez, né? Então, eram sessões que tinham uma espécie de aura, né? Era um momento irrepetível, e as pessoas sabiam disso, né? Tinha uma adrenalina de mostrar aquele filme, já de filmar, né? Uma adrenalina que era muito singular desse tipo de realização. Você se arriscava saindo em espaço público, filmando monumentos da cidade. Pelo menos em São Paulo, era frequente ser abordado por guardas que às vezes tomavam o seu filme, né? Porque o que você está filmando aqui? Então, quer dizer, você se arrisca para filmar, você depois se arrisca para exibir, e tem essa coisa da ingenuidade que eu acho que é precioso, porque é uma espécie de contraponto absoluto do que se fazia no cinema da época, ou no audiovisual. A TV se fortaleceu muito no período, a TV brasileira, né? E tudo que se faz no Super 8 é uma espécie de antítese do que o cinemão fazia, ou do que o cinema brasileiro fazia, uma espécie de paródia do que era feito, e é uma espécie de antítese da outra telinha, né, que é a telinha da TV, né? Se há um inimigo visceral do Super 8, é a telinha da TV, que quando aparece para ser execrado, quer dizer, aquilo que é o contrário do que a gente pode fazer. E essa coisa da ingenuidade é muito preciosa, porque a gente sabe que quando existe uma opressão grande sobre os indivíduos, o efeito é enorme, e tudo que ele pode ser, quer dizer, ele pode ser tudo, quer dizer, ele não, digamos que ser espontâneo é a única coisa que ele não pode ser quando ele sente opressão, né? Então, você ser espontâneo, eu acho que num regime de ditadura, que não é só militar, né? É civil, é familiar, é religiosa, quer dizer, tem uma cultura aí que, infelizmente, está ressurgindo nos tempos que correm, é uma barra pesada. Então, ser espontâneo, né? Ser ingênuo, né? Tem um gesto aí libertário e de criação que é absolutamente importante para aquele momento. É por isso que essa produção, então, ela precisa ser estudada como alguma coisa que exprime uma espécie de contracultura, né, da época, que tem um sentido político muito grande. O Geneton, eu acho que tem algumas obras-primas aí do superoitismo. Eu gosto muito do Fabular e do Tropical, por exemplo, aquela viagem, aquele tour turístico, trilingue pela cidade e visitando os monumentos da cidade, né? E ele vê os monumentos a contrapelo, como diz o Walter Benjamin, né? Ele vê o que os monumentos são, enfim, são documentos de civilização, mas são também de barbárie, né? Ele conta uma história que o turista não vê, né? E um pouco é isso que fazem os filmes. Os filmes de Recife, existe uma intuição muito aguda do que representam os lugares de vivência. Não é só os cartões postais da cidade,
mas os próprios circuitos que eram próprios da experiência da geração, né, e da população, eles são filmados sempre com uma filigrana irônica, né, que, para quem conhece a cidade e a cidade da época, é uma carga poética muito grande, porque sempre tem alguma ironia rolando, porque aquele lugar ali, você sabe que tem um significado ou existencial individual de uma geração, um grupo de amigos, etc., né? E o Super 8 ele foi muito feito assim também, entre grupos de amigos, né? Em várias cidades brasileiras. Para fazer a minha pesquisa, por exemplo, como eu era cineclubista na época, eu sabia desses festivais, vi vários festivais. Então foi fácil ir atrás depois, enfim, dos filmes que sobraram, né? E ao mesmo tempo recuperar. Mas eram ciclos que ficaram, às vezes, sem sair da cidade. Eram vistos por turmas ou durante alguns anos sucessivos por algumas pessoas, né? E essa circulação, de fato, ela ocorreu muito pouco. Existia, claro, o festival aqui em São Paulo, organizado pelo Abrão Berman, que é o GRIF, né, o Festival do GRIF, que é um dos primeiros que se organizou. O primeiro deles, inclusive, teve uma curadora, que foi uma crítica de arte, a Aracy Amaral, que foi minha professora na época, na Faculdade de Arquitetura da USP. A Aracy Amaral, ela convidou artistas e jovenzinhos que estavam fazendo filmes em São Paulo e Rio, principalmente, e grandes artistas plásticos, porque teve muito artista plástico nessa primeira leva, né? Que achou interessante e fez muitos filmes importantes. E eles inscreviam com frequência em festival também, quando começaram a surgir. Então os festivais eram uma coisa louca, porque tinha desde a madame que filmou o churrasco e achou que ficou bonito e inscrevia e era selecionado em sessões que tinha filme de artista plástico, que Ione de Freitas era uma bola de mercúrio que vinha um dedo e apertava, e umas coisas assim, quer dizer, filmes que eram plásticos, sem narrativa nenhuma e tal. Então você vê o que era uma sessão de filme Super 8, quer dizer, era uma coisa assim, era uma espécie de retrato do Brasil, porque cada filme era feito a partir de uma matriz de experiência, né, muito diferente. Não havia movimento estético, assim como movimento político. Então cada um fazia um pouco o que achava, tinha uma ingenuidade que era básica mesmo, né? E claro, a molecada esperta era herdeira do tropicalismo, do cinema novo, alguns até do cinema marginal. O jovem cinema alemão, que foi inspirado no cinema novo brasileiro, estava passando no circuito do Instituto Goethe, por exemplo. Então Herzog, Kluge, Wim Wenders, quer dizer, então tinha alguma cultura cinematográfica, né? Existia uma cinefilia, todo o cinema da Nouvelle Vague, do neorrealismo italiano. Então esses filmes às vezes são de uma cultura, de uma densidade cinematográfica muito grande, uma consciência do enquadramento, do que a montagem pode fazer, o que a trilha pode desmentir a imagem, enfim. Então eu tenho a impressão de que é alguma coisa que revela um mundo que é uma espécie de lado do avesso do que a cultura audiovisual nos legou para se estudar. E aquilo que o Geneton diz com muita propriedade, o que diz a Rede Globo não bate com o Brasil real. Então, eu não sei, para iniciar, era isso que eu queria dizer. Gostaria de ouvir impressões as mais ingênuas possíveis. Vamos abrir para a gente poder conversar. Vamos abrir. Aqui a gente tem até 9. Até 9, acabou de falar. O Geneton transitou por 9 minutos.
vou fazer uma ingênua aqui. Apesar da ingenuidade que vocês falaram aí, assim, mas tem muita coisa atual, né? Assim, parece futurólogo, né? Você fala do futuro, então tem muita coisa presente, né? Também a questão, por exemplo, do Grilo, né? Do Gregório Bezerra lá em Recife, né? E que também, por outro lado, se faz presente hoje no contemporâneo, né? De outra forma, mas também resquícios da época, né? E a questão do futebol também, né? Assim, a ausência do povo dentro dos estádios, né? Assim, tem uma coisa mais popular, né? O povo participando, né? Com a emoção. Então, eu queria saber um pouco disso também, né? Assim, apesar da ingenuidade, mas olhou o futuro, né? Eu posso falar um pouco. Como eu lancei logo a primeira coisa, o tema da ingenuidade, mas bom, foi ótimo você falar, porque não era uma ingenuidade alienada. Há uma diferença aí grande que precisa talvez ser dita, assim, que a gente sabia das coisas, porque as coisas aconteciam muito próximas da gente. Nós não éramos, esse grupo, eu estou falando, o grupo do Recife, esse grupo não era de militantes que tinham filiação de espécie alguma, com partido clandestino na época, ou alguma coisa vagamente vinculada à guerrilha ou luta armada e tal. Não era isso. Não, esse grupo não estava ligado a essas coisas, mas essas coisas aconteciam muito próximas da gente. O primeiro filme que vocês viram hoje aqui é de 1973. Em 1973, em janeiro de 1973, no Recife, numa cidade junto do Recife, aconteceu um massacre que dizimou um monte de gente da vanguarda popular, de um dos grupos que lutavam de forma armada, né, contra o regime. Então, não era difícil, por exemplo, você estar tomando cerveja num bar, em Olinda, por exemplo, e chegar um amigo seu, um conhecido seu, com 10 quilos a menos, e você olhar assim, não é? Estou falando de um colega, foi muito amigo de Ana, Mano Teodósio, e aí você pergunta para ele, mas que foi que você teve? E tal, assim, não, eu estava preso. Ou seja, tinha, claro, isso era muito, muito próximo, tudo isso. A maneira de lidar com essas informações que aí era diferente. Justamente porque as ligações não eram essas, havia uma espécie de tentativa de compreender e de processar essas coisas através do cinema ou através da poesia, porque o Super 8 lá estava muito ligado ao movimento musical, sempre teve. Não é? Então esse período no Recife é o período do que a gente chama da psicodelia, né, nordestina na música. Então foram vários discos que saíram de pessoas que eram muito especiais para nós, muito, muito próximas de nós. Isso não estava distante do movimento literário, não estava distante do teatro. Então, muitos dos atores que vocês viram aí tinham um pé no teatro, estavam no grupo de teatro. Então, havia todo um contexto assim, de lidar com essa situação, que, claro, que não era fácil, mas a partir de uma perspectiva muito particular. A outra coisa importante de dizer, eu acho, assim, é que esse grupo, sobretudo o grupo do qual o Geneton fez parte, ele não tinha a ideia de usar o Super 8 para fazer um trampolim para se profissionalizar no cinema. E não queria fazer com o Super 8 um cinema parecido, foi isso que o Rubem acabou de falar. Isso é absolutamente verdadeiro. A gente não queria fazer o que a gente assistia. Nós adorávamos ir para o cinema e assistir as coisas todas. Os alemães, a Nouvelle Vague, isso tudo passava num cinema lá no Recife chamado Coliseu. E a gente sabia disso tudo, mas não era assim, vamos pegar o Super 8 para fazer igual ao que, sei lá, o pessoal do pós-cinema novo está fazendo agora.
Não tinha isso. Aí era a ideia de que o Super 8 deveria ser visto como uma coisa autônoma, em si mesmo, com um valor. Era isso que os outros não viam. Os outros lá, isso é coisa escapista, isso é coisa alienada, isso é coisa de maluco, isso é coisa de sei lá o de quê. Mas a ideia era justamente essa, senão a gente não vai fazer, não quer que isso projete no cinema. Nunca passou pela cabeça de ninguém que isso ia ser projetado no cinema comercial. Então, eu ressaltaria essas duas coisas, assim, uma ingenuidade não alienada e uma ideia de que o Super 8 ele valia por si mesmo. Ele valia por aquilo que ele dava como tecnologia. A gente gostava das cores do Super 8. Essas cores meio estouradas que ele tem, meio vermelho muito forte, amarelo muito forte. A gente gostava de poder fazer isso em casa. A gente gostava de não precisar pedir dinheiro a ninguém para fazer. A gente fazia com dinheiro, ou quem trabalhava com o dinheirinho do salário, ou quem não trabalhava com o dinheiro da mesada. Percebe? Então isso dava uma sensação de disponibilidade, de liberdade, é muito difícil de ser compreendida hoje, quando qualquer pessoa para fazer um curta-metragem tem que fazer um edital, conseguir 1 milhão e não sei o quê, que é para a gente é uma coisa assim quase incompreensível. Eu digo assim, eu acho extremamente corajoso quem faz isso hoje, mas eu não conseguiria jamais nem pensar, porque a gente fez de outro jeito, a gente fez sem dinheiro nenhum. Era tudo muito espontâneo, né? E eu fico pensando, também a ingenuidade é porque a gente era muito jovem, quer dizer, o grupo era jovem, né? E tinha coisa de quê? 16, 17, 18, eu acho que o mais velho tinha o quê? Eu nem sei, 20 anos. Era todo mundo muito jovem, mas tinha assim, realmente um desprendimento. Geneton, ele ia até o final da vida dele, né? A gente estava conversando com a filha dele, que ele fez muitos documentários, filmes e tal. Ele sempre gostou não gostou muito de produção. Ah, não, isso é muito caro, faz mesmo um painel. Naquele tempo era assim, olha, eu vou passar aí, a gente vai filmar. Mas o que é que eu vejo? Qualquer coisa. Mas uma roupinha, não precisa, vai pintar a cara. Não. Aí chegava, mas como a gente era um grupo amigo e a gente confiava. Eu não sabia nem a imagem, nem para o que ia servir. Ele nem me mostrava o texto. Podia ser sei lá o quê. Mas faça o quê? Deita. Quer dizer, mas a gente tinha uma confiança. A gente tinha uma confiança. Então, naquele funeral, eu morava com um grupo de amigos, jornalistas também, aquele outro Lula Falcão, que está até aqui por São Paulo, jornalista e tal. E não, Lula estava em casa, nem estava marcado, aí foi ele, vamos, bota que pano, qualquer pano, mas está bonito. Eu digo, mas o cabelo está ótimo, ria, tá. Então era tudo muito... ia passar em canto nenhum, eu não ia correr e botar no Facebook, não tinha. Imagine hoje, eu ia botar muito, né? No Instagram, nada. Ninguém ia ver. Eu fiz filmes com alguns amigos meus, assim como atriz, que eu nunca vi, eu acho que nunca foram revelados. A mim começou, quase morreu, eu nunca vi. Quer dizer, a gente nem sabia se ia ver, a gente curtia muito o momento, então era tudo muito... E a outra cena, vamos fazer essa cena a cena que termina aquele funeral, que era uma mata que não existe mais, uma mata onde ele gostava muito daquela praia, então manda. E agora, quando eu fiz assim, não era porque eu não sabia, faço o quê? Quer dizer, tudo muito espontâneo, porque a gente confiava no outro. Hoje em dia, assim, olha, eu digo, quer essa foto para quê? Vai fazer o quê com isso, né? Então, tinha essa ingenuidade da idade, da amizade, da confiança, né? Que eu nem sei se é, mas tinha um desprendimento, né? A gente era desprendido, né? Pelo menos essa turma foi assim. Quer falar um pouquinho, Rubem? A gente abre mais uma pergunta. Não, a coisa, eu não sabia que ele era um poeta e tinha ganho prêmios antes de fazer filmes, jovenzinho, então... Muito jovem. 14 anos. Ele entrou no jornal com 14 anos. Eu sabia que ele tinha alguma coisa de poesia, mas isso me lembrou desse paralelo que na época se tornou um pouco mais popular, talvez, do que o próprio Super 8, que era a poesia de mimeógrafo, né? Porque os poetas, eles escreviam, rodavam em mimeógrafo, que é uma coisa que se fazia na secretaria da escola,
E, obviamente, que dava uma grampeada e saía distribuindo ou vendendo a preços módicos, né? Nos bares, né? E tinha muito dessa coisa de recital, né? Você tinha um grupo de pessoas que começava a ler suas poesias. É o que Jomar Né? faz. E o Jomar faz até hoje, que é da geração aí, quer dizer, ele imprime, tira, só que hoje tira xerox, e sai distribuindo. Em qualquer lugar. Se ele tivesse aqui, ele estava distribuindo. É um performer, né? Então, as cidades grandes era conhecida a poesia de mimeógrafo, muito, muito espontânea nesse sentido que eu falei, que é uma desrepressão total, é uma coisa que revela algo que até assusta. E com essa despolitização que é politizada, né? É um desengajamento engajado, mas só que não está ali tentando fazer uma espécie de propaganda política, doutrinação. Aí esse é preso, né? É uma contagem para ser preso já. Mas tem uma coisa de que é importante lembrar, que é o modo de você driblar o modo como a sociedade está organizada, né? Tem uma indústria cultural, né? A Globo é a indústria cultural. Sob o nazismo, por exemplo, nos diários de um filósofo alemão exilado, que escreveu diários no tempo da guerra, que chama Mínima Moralia, o filósofo chama Theodor Adorno, ele diz lá o seguinte: nos tempos que correm, só uma maneira ética de se escrever e publicar é pelo mimeógrafo. Você vai escrever e vai submeter toda a indústria editorial, as livrarias, está tudo controlado. Você vai publicar sob esse controle, né? É quase que eticamente um problema, né? Já. Então, eu acho que o Super 8 tem alguma coisa nesse âmbito, né? Você não se submeter e fazer uma coisa poética, livre, verdadeiramente. Quer dizer, não ter uma negociação nesse âmbito, né? Claro que isso é uma posição ultra polêmica. É por isso que eles incomodavam nos festivais, eram porra loucas, né? Enfim, o pessoal de Salvador, por exemplo, onde tinha o festival mais importante de todos, e que mais longevo, que durou tempo, e que misturava as bitolas. Você podia projetar 35, 16, Super 8, só o vídeo que não tinha, porque ninguém fazia muito vídeo, depois passou a ter. Mas lá os Super 8istas, eles brigavam muito, eram muito agredidos. O Edgar Navarro chegou a fazer um striptease durante um debate, falou: olha, eu vou me revelar totalmente. Literalmente. E ali, quer dizer, tinha uma espécie de confronto que era muito amistoso, no fundo, né? Mas eles costumavam dizer uma coisa que eu acho curiosa. Até hoje eles repetem isso e morrendo de dar risada. Não é tão engraçado para nós, assim. Mas eles acham muito engraçado, porque acho que tem esse ambiente baiano, que tem sempre um tom bacharelesco nos debates, né? Eles dizem assim: os filmes em 35mm, eles nos trazem, eles vão filmar, eles se interessam pelos monumentos, né? Os 16mm se interessam em questionar os monumentos, né? E nós, Super 8, viemos para jogar merda. Temos tempo para mais uma pergunta. Saideira. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o filme do Geneton? Eu queria dar uma impressão, pode? Claro, total. Então acho que tem que ser ingênuo. Tô brincando, fica à vontade. A propos da ingenuidade mesmo. Não, que eu não tinha visto esses filmes, estava muito curiosa e achei... Eu não peguei a sessão toda, infelizmente, achei obras-primas. Eu fiquei... Caramba, assim, que domínio de linguagem, em todos os sentidos, de uso de som, enquadramento e tal. E pensando na questão da ingenuidade, porque eu achei genial. É isso que é, achei genial.
é mais uma questão, acho que é mais substituir pela palavra ousadia. Tem uma ousadia enorme em colocar um estilingue, brincar com isso, contra todos as marcas, os outdoors das grandes corporações. E é isso que para mim, torna o filme muito subversivo. Então, eu acho que a questão da ousadia mais do que ingenuidade, porque tem-se muita consciência do que está sendo dito. Achei brilhante, assim, a questão de... Assim, eu nunca tinha percebido muito direção em Super 8, sabe? E nesses filmes, eu quase, olha, tem um estilo de direção. É raro perceber isso. Eu achei maravilhoso, assim, tudo que ele faz. Fascinante, quero ver mais. Assim. Você entra no site da Cinemateca, cinemateca.com.br, todos os... Cinemateca Pernambucana, claro. Não vão achar. Cinematecapernambucana.com.br, todos os filmes de Geneton, tem 15 lá. E a gente vai... Aqui foram 9, mas a gente tem mais. Quer dizer, lá na Cinemateca tem mais. A gente vai colocar outros. Todos eles estão lá. Ele está na qualidade menor, né, por conta do peso, mas se alguém se interessar, quiser estudar, pesquisar, vai lá na Cinemateca. A gente tem uma salinha de 30 lugares excelente. Tem um cinema, não, né? A gente tem um cinema, mas tem a sala. Pode ir lá pesquisar o que quiserem. A gente dispõe o material. Fica em Casa Forte, onde fica o Museu do Nordeste, onde tem um cinema do museu. Lá tem um cinema e em cima, no primeiro andar, tem a Cinemateca. Então, estão todos convidados. Tem não só de Geneton, mas a gente tem filme de Jomar. A gente tem vários super-oitistas lá, né? Tem filme de Ivan Cordeiro, a coleção completa dele, que é um pernambucano que começou muito cedo a fazer super-oito e até hoje trabalha com isso. Ele mora em Los Angeles, ele que ajudou a gente levar esse material para lá, que ele trabalha com a... Como é o nome? Pro8, que é assim uma super... É pequenininha, mas é super laboratório de Super 8, né? O cara, o Vigent, é reconhecido no mundo todo, assim como... E ele teve o maior cuidado com esse material e tal. Então, também tem a obra dele lá. A gente tem outros super-eitistas, trabalhos muito interessantes. Então, podem entrar e vão lá no Recife, procurem a gente recebe e pode fazer pesquisa e tal. E a gente vai preparar outras mostras com outros filmes dele, que são muitos, né? Não deu para botar tudo de uma vez. Festival Geneton, né? Festival Geneton. Mas a gente está pensando em pegar com outros também, né? Que a gente já tem. Beleza. Infelizmente, foi, né? Queria agradecer a Ana Farache, Paulo Cunha, Rubens Machado. A mostra segue, né? Esses filmes reprisam aqui na programação não consigo ver. Não, Geneton só Rio de Janeiro. Então, Cinemateca Pernambucana. Você tem aquele material que você pode deixar com quem está interessado, né? O material de divulgação da Cinemateca. Quem não pegou tem um folhetinho, um foldezinho. Lá fora. Quer passar na USP, na ECA. Podem marcar. Sim, pode organizar. Olha, claro. A gente é quase como super-oitista daquele tempo. A gente gosta de vir vai com filme junto. E foi assim que a gente fez quando o Beth levou pra gente. Ela levou, botou na mão da gente. Eu digo, Beth, e se esse avião cair? Ela disse, aí não posso fazer nada. A gente levou. A gente levou esse filme. Vida, né? Inclusive, Ivan fez um documentário, a gente chegando com esses filmes. Eu digo, meu Deus do céu, Paulinho, vai tudo num avião com a metade. Fomos juntos, não aconteceu nada. Mas sempre que chamam, a gente está vindo junto, porque a gente acha que é importante falar sobre o trabalho, né? A gente divulgar a Cinemateca e conhecer esses festivais maravilhosos. Essa mostra como a daqui, né? Que a gente ficou muito feliz. Então é isso. Então, obrigado a todos, boa noite e até a próxima.